Bom, crianças, hoje no nosso momento de estudos nós vamos trabalhar um pouquinho sobre ciências, o componente curricular de ciências, e nós vamos aprender sobre o som e o aparelho auditivo, o nosso aparelho auditivo, tá? Então vamos iniciar. O som. Gente, o som ele é um assunto muito interessante de falar, porque assim, ó, ele envolve a música, ele envolve a gargalhada, ele envolve as nossas vozes, a buzina, todos os vários sons que envolvem a nossa vida. E desde pequenos, desde muito pequenos, nós já temos esse relacionamento, vamos dizer assim, com os sons, certo? E é interessante a gente ver como os sons, eles podem vir dos lugares mais inesperados possível, sabe? De algo caindo dentro de uma água até um instrumento musical, como ele também pode nos fazer sentir. O que acontece? Dependendo do som que nós escutamos, a gente pode ficar mais apreensivo, com mais atenção, mais alegre, mais triste. O som ele tem essa capacidade de mexer com as nossas emoções. Então é um assunto muito bacana para a gente estar aprendendo, tá? E hoje a gente vai aprender o que é o som, como que ele se comporta, várias coisas, vocês vão gostar. Bom, primeira coisa, a produção do som. Lá na página 32 do nosso livro, ele fala um pouquinho sobre o que é a definição de som. O som, ele é uma vibração que se movimenta através de ondas sonoras. Então, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Até no nosso livro, ele fala esse exemplo, tá? Ó, no nosso livro, ele fala para fazer exatamente isso. Uma régua com um elástico normal, aqueles elásticos de dinheiro, e um lápis. Então, a prof vai colocar aqui. Eu espero que vocês escutem. E eu vou puxar o elástico, porque a partir do momento que eu puxar o elástico, ele vai vibrar. E quando ele vibra, ele vai produzir um som. Mas observem aonde o lápis está. Isso aqui é bem importante, tá? Então, ó. Ok? Agora eu vou puxar o lápis um pouco mais para baixo. Opa. Espera aí que meu lápis está caindo. Vocês perceberam que o som mudou? O que acontece? À medida que o espaço do lápis muda, o espaço da vibração também vai mudar. Por quê? Aqui, o meu elástico, ele vai ter uma vibração, um espaço para vibrar muito maior do que aqui embaixo, onde ele quase não tem espaço para vibrar. Então, isso vai alterar diretamente o som, certo? Mas é exatamente isso, o som ele é uma vibração. Nesse slide que a prof colocou, vocês também podem notar o desenho, que ele tem o desenho assim como se fosse umas ondinhas. O som, gente, ele é exatamente isso. Ele, embora seja uma vibração, ele se movimenta pelo ar através de ondas, tá? Isso é bem interessante, assim, vocês terem gravado. Bom, agora a gente vai lá na página 33 do nosso livro de ciências. Vai lá, pega o livro de ciências, rapidinho, e abre na página 33. Na página 33, crianças, ela fala um pouquinho sobre a questão das vibrações, que era o que a prof está falando. E ela diz uma coisa muito interessante. O que ela fala? A questão que as vibrações, primeiro ela começa falando que o som é uma vibração e que ele vai andando, que nem tá ali na figurinha, né? O desenho ali, como se fosse um Cs, né? Então, como ele se movimenta. Mas uma coisa muito interessante é que nós também produzimos vibrações, nós também produzimos som, principalmente na fala. Então, assim, ó, se vocês colocarem a mão de vocês na garganta de vocês e vocês falarem, por exemplo, a letra vocês vão sentir na ponta dos dedos de vocês a garganta de vocês vibrando. O que é isso? Dentro do nosso pescoço, dentro aqui da nossa região da garganta, eles têm as nossas cordas vocais e elas fazem exatamente isso, elas vibram. Então, através dessas vibrações é que emite a nossa voz. Isso é muito bacana. E nessa página também fala sobre a questão do eco. Como que é produzido o eco? O eco é tipo a luz quando bate no espelho. O que acontece? O som, quando bate numa superfície,
e volta, ele não consegue passar, ele bate e volta, é quando ele produz o eco, que daí a gente ouve aquele repetindo o finalzinho, certo? Tranquilo, gente? Posso continuar? Então tá. Bom, aqui a nossa sessão Curiosidade Detetives, detetives do saber, venham, venham, venham mais. Essa atividade, na verdade, essa reflexão, vamos botar assim, essa curiosidade, ela é bem interessante. Mas para fazer ela, vocês vão precisar de ajuda. Alguém da sua casa. Pode ser o pai, a mãe, a avó, o irmão, enfim, quem for, tá? Qual é a proposta? Vocês, pessoinhas, vão fechar os olhinhos de vocês. E a outra pessoa, ela vai bater, assim, dar um toquezinho em objetos diferentes. Madeira, vidro, metal. E é para o quê? E qual é o objetivo? É vocês observarem qual é o som produzido. Se vocês conseguem identificar qual foi o material que a pessoa bateu para ter aquele som. E a outra coisa, outra coisa muito interessante para se fazer, vocês continuam de olhinhos fechados e não vale espiar, ok? Enquanto a pessoa que está ajudando vocês muda o local que ela vai fazendo essas batidas, para ver se vocês conseguem perceber a mudança no som. Quando o som vem de um lado, quando ele vem da frente, quando ele vem de trás. É muito interessante como a gente consegue perceber. Tanto que mudou o material, e a maioria das vezes até a gente consegue adivinhar qual é o material que a pessoa está batendo, e assim como a direção que ocorre essa batida do som, certo? Exatamente por elas serem essas ondas que se movimentam, a gente consegue perceber isso. Então depois façam essa atividade em casa, pede ajuda aí para alguém da família e façam esse teste. Bom, agora a gente vai ver um pouquinho sobre a variação do som. Perceba uma coisa, ó, a prof vai bater numa madeira, ok? Agora eu vou bater num plástico. Vocês conseguem perceber que o som mudou da madeira para o plástico? Por que o som muda? Porque se ele é tudo uma onda que se movimenta, se ele é tudo uma vibração que se movimenta através de onda, como que o som fica diferente dependendo do objeto? Por que ele fica diferente? Exatamente por causa do tamanho das ondas. A prof em nenhum momento eu falei que as ondas são iguais. Por ao contrário, as ondas que o som produz, elas são totalmente diferentes. Então, se eu tenho, dá uma olhadinha aqui no slide, se eu tenho uma onda que ela é mais espaçada e mais baixa, o meu som vai ser de um jeito. Porém, se eu tenho um outro som, uma outra onda, uma outra vibração, que a onda é maior em tamanho, e o seu comprimento é mais curto, ele vai produzir um som totalmente diferente. Então, o som vai variar desde algo mais agudo por mais grave, dependendo o tamanho da minha onda, dependendo a forma que ela possui. Então, a variação do som, a mudança do som de um objeto para outro, é por causa do tamanho dessa onda que esse objeto produz, certo? Isso é bem interessante. Bom, agora que nós já sabemos o que é o som e como ele se movimenta, nós vamos estudar um pouquinho sobre o aparelho auditivo. O que seria isso aqui? A região do nosso ouvido, da nossa orelha, e como que funciona para nós, os seres humanos, escutar, tá? O que acontece? O aparelho auditivo, né? Ele é o responsável por perceber o som ao nosso redor. É uma forma de a gente interagir com o meio ambiente. Ele se divide em 3 partes, a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Dá uma olhadinha ali no slide, no desenho. Vocês vão perceber que tem o quê? Desde o desenho da nossa orelha, né, que faz parte do aparelho auditivo, até lá dentro da nossa cabecinha como é que funciona. E ali tem as divisões do que é o quê? Até que parte a orelha externa, até que parte a orelha média, até que parte a orelha interna. A prof vai fazer com vocês agora, para vocês entenderem um pouquinho melhor, uma simulação de como que funciona o som, para que nós possamos entender e identificar o som, ok? Preparados? Posso fazer? Então vamos lá. Bom, então vamos lá. A prof colocou aqui uma simulação de como funciona o nosso aparelho auditivo, tá? Então, a cabecinha de uma pessoa, certo? E aqui por dentro. Observem que o nosso aparelho auditivo, ele começa, digamos, através da nossa orelha, ele passa por toda a parte interna até chegar
num pedaço do nosso cérebro, certo? Então, ó, aqui na parte de fora tem todos os nomes de cada uma das partes do nosso aparelho auditivo, aquilo que a Pro falou, ouvido médio, ouvido interno e tal. Mas vamos olhar mais de pertinho. Ó, observem a orelha, então, né? Como que é, quais são as partes que nós temos por dentro da nossa cabeça aqui no nosso aparelho auditivo. É interessante, uma curiosidade para vocês, observarem esses conjuntos de ossinhos que nós temos aqui. Esses ossos, eles são os menores ossos que nós temos no nosso corpo, tá? Terceiro ano. E daí, daqui, ele vai vir, vai puxar os nervos até chegar no nosso cérebro, tá? Então, aqui, deixa eu mostrar uma coisa bacana para vocês entenderem como é que funciona. Aqui está a pessoinha, certo? E o som vem viajando, ó, observem, até chegar na nossa orelha. À medida que o som entra na nossa orelha, opa, deixa eu fechar aqui. À medida que o som entra na nossa orelha, vocês vão observar agora o que acontece lá dentro. Então, o som estava viajando pelo lado de fora, ele entrou pela nossa orelha e ele faz esses ossinhos trabalhar. Eu vou colocar de novo. Percebam no terceiro ano que o ossinho ele fica se mexendo, ele fica vibrando. Ó, tá vendo? Essas vibrações vai passar por todo esse esqueminha até que, ó o que acontece. Ela sai do aparelho auditivo e vai para o nosso cérebro. Vou colocar mais uma vez para vocês perceberem. Vamos lá. Ó, o som entra, faz com que esse conjunto trabalhe. Esse conjunto, então, vai mandar essa informação até chegar no nosso cérebro. E é dessa forma que nós conseguimos ouvir. E é exatamente através de todas essas etapas. O som entra, ele faz com que aqueles ossinhos, aquele esquema ali trabalhe através das vibrações. E então ele manda a informação pelos nervos para o nosso cérebro, tá? Ó, tcharam! Chegou! Aqui a pessoa conseguiu ouvir, entender o que ela tá ouvindo. Bem bacana, né?